Olá, caros amigos e seguidores do programa Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, um programa que aborda sobretudo o futebol nacional e nesta temporada iniciamos também a abordagem à Premier League através do Diogo Leite. E, sobretudo, quero-vos dizer que o nosso programa é um programa isento, um programa educado e um programa que vai sempre privilegiar a verdade desportiva. É evidente que todos nós temos filiações clubísticas, mas não podemos influenciar a nossa cor perante factos indesmentíveis e, portanto, vocês sabem, quem segue o nosso programa, sabe que nós privilegiamos, sobretudo, a verdade desportiva, quer a nível do terreno do jogo, quer ao nível das arbitragens. Posto isto, a semana começou com um jogo importantíssimo, quer para o nosso país, quer sobretudo para o Sporting Clube de Braga. O Sporting Clube de Braga está a jogar o último play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e recebia um surpreendente Panathinaikos. O Braga era, na teoria, favorito, quase que confirmava esse favoritismo. No dialbar da partida, sofre um golo e põe em causa a segunda mão. Fernando Jorge, viste o jogo, o que é que te pareceu o Braga? Confirmou o favoritismo, o Panathinaikos surpreendeu-te, o resultado é justo, o que é que tens a dizer? Bem, antes de mais, olá a vocês os dois e olá a todos aqueles que nos vão acompanhar ao longo do programa. Sim, o Braga tem aqui uma faceta importante, porque este jogo, esta eliminatória, a duas mãos, vale 15 milhões. Outro ponto importante também, que é preciso de salvar, e eu acredito piamente nisso, é que o Salvador não vai perdoar ao Artur Jorge um desaire nesta eliminatória. Ou seja, o Braga já teve um desaire no campeonato, na primeira jornada, ao perder em casa com o Famalicão. Portanto, já tem um pisco, o Artur Jorge. O segundo pisco é, se ele for eliminado, acredito que alguém vai pagar o chamado pato, como a gente chama, ou seja, vai ser o culpado da derrota do Braga. O Braga entrou bem, já tem uma equipa superior, na minha opinião, relativamente ao Panathinaikos. Entrou receoso, não sei porquê, o Artur Jorge entra sempre nos jogos mais fortes, ou contra as equipas mais fortes, neste caso a Champions League mete um bocado de medo, o Braga não está habituado a isto. Entrou receoso e quando deixou de entrar receoso, o Braga tomou conta do jogo, fez 2 golos, um aos 51 minutos para o Bel Ruiz, um golo, e o Alan de Jaló Só na segunda parte. A primeira parte foi muito equilibrada. Pela entrada receosa, como eu disse, do Panathinaikos. Do Braga. Depois o Braga, na segunda parte, fez os golos porque entrou mais descontraído, mais ao ataque e sem medo, que é assim que deve jogar, para ganhar ou para garantir a vitória, pelo menos, para um resultado que lhe desse uma maior tranquilidade. Não é o caso. E ao fim do jogo, começou-se a retrair ao 2-0 e o Panathinaikos acaba por reduzir para 2-1 e, portanto, está tudo em aberto para a segunda mão. Vamos ver como é que o Braga vai entrar. Mas, na tua opinião, quem é o favorito? O favorito, para mim, continua a ser o Braga. Desde que o Artur Jorge entre sem medo neste jogo. Porque se entrar receoso ou entrar para o empate, que é o costume de alguns treinadores portugueses, que é o caso dele, não é? Não é por acaso que perdeu o ano passado contra os grandes todos aqui no campeonato, entrou receoso e não devia, tirando a exceção do Benfica, o Artur Jorge põe-se a jeito, não é? Ou o Braga põe-se a jeito. Sim. Acredito que o Braga irá passar e vai ganhar os 15 milhões que lhe fazem um grande jeito, não é? Diogo Leite, o Braga, ou por outra, o futebol português, por causa da pontuação a nível da UEFA, precisa que o Braga passe este Panathinaikos. Sim. Acreditas nisso? Antes de mais, olá a todos e obrigado por nos acompanharem. É sem dúvida muito importante o Braga qualificar-se para a Liga dos Campeões e também de fazer esta ressalva que a Liga adiou o jogo do Braga desta jornada, algo que eu acho que faz bastante bem e que já devia fazer há bastante tempo e que começou agora a implementar essa modalidade porque quase que é obrigado, porque o Portugal foi ultrapassado mais recentemente pelos Países Baixos no ranking da UEFA e concordo com tudo o que o Jorge disse. Acho que o Braga entrou assim bastante receoso, tanto que as primeiras oportunidades de perigo foram do Panathinaikos e o Braga até teve uma certa sorte em não sofrer um golo ali nos minutos iniciais do jogo
e depois começou a implementar a sua maneira de jogar e marcou 2 golos de forma natural e podia ter marcado mais, 3 ou 4. Foi pena realmente o Braga não conseguir marcar o 3º golo para ir com outro conforto para a segunda mão e acabar com a eliminatória, até já nem digo acabar com o jogo, mas acabar com a eliminatória. E depois ali na fase final, por causa de uma desconcentração da defesa do Braga, o Panathinaikos acaba por marcar um golo, relança assim a eliminatória para a segunda mão, Sim. não é? Mas o Braga parece melhor equipa, melhores valores do que o Panathinaikos. E na minha opinião tem mais que equipa para ir ganhar agora a casa do Panathinaikos e espero bem que o Braga se qualifique, porque é importante não só para o Braga, mas também para Portugal, não é? Para o nosso para ranking. o futebol português. Sim. Claro que sim. Entretanto, continuou a nossa Liga BWIN com os seguintes resultados. Portanto, o Estrela da Amadora na sexta-feira ganhou ao Estoril Praia, o Arouca empatou com o Portimonense, o Farense aplica uma goleada ao Desportivo de Chaves, o José Gomes começa a estar com problemas, possivelmente, para se manter no comando técnico. Depois tivemos um Vitória que ganhou 2-0 ao Vizela, um derby regional, mas bem ganho por Vitória. O Boa Vista faz um empate, perde os primeiros pontos para o campeonato, empatando com o Casa Pia em casa. E depois temos o jogo da jornada, uma vez que o Porto só joga hoje. O jogo da jornada para nós, que foi o Gil Vicente 2, Benfica 3. E que nos leva à frase da semana, em que o Fernando Jorge pergunta onde é que para o carrossel da época passada. Será um problema das peças? Será um problema do mecânico? Isto leva-nos para um jogo sofrido, uma vitória sofrida do Benfica. Fernando Jorge, o que tens a dizer sobre o Gil Vicente Benfica? Antes de mais, também tivemos o Sporting e o Famalicão também. Exatamente. Ora bem, o que me leva a dizer é o seguinte: o Benfica, mais uma vez, o seu treinador meteu as mãos para os pés e os pés para as mãos, e, portanto, mais um araquiri ao terceiro. Desta vez correu bem, em termos de vitória, não é? Do enviar dos 3 pontos, que era importante para o Benfica, e até porque era um jogo em casa, um jogo fora, portanto é a primeira vitória do Benfica, já teve no Bessa a primeira derrota, que toda a gente sabe como é que foi desenrolado. Esta colocação, no fundo só fez uma mudança. Eu digo isto porque o Benfica, o ano passado, e eu vou criticar aqui o Roger Smith, mas sempre na positiva, porque acredito que as pessoas podem mudar de um momento para o outro e devem aprender com os erros. Todos nós cometemos erros. Se formos inteligentes, corrigimos e ouvimos o que as outras pessoas dizem, não é? Porque há muita gente que sabe de futebol, não é? Nomeadamente os comentadores. Não há só comentadores que não percebem nada de futebol. Há os comentadores que nada percebem de futebol, são aqueles da CMTV, que nem sequer falam de futebol. Falam de pessoas. Falar de pessoas é fácil, dizer mal das pessoas. Nós aqui falamos de futebol. E entendo, o ano passado fui dos primeiros a dar a mão à palmatória e elogiar o Roger Smith, mas isto não quer dizer que eu não tiro o tapete ao Roger Smith se eu começar a fazer erros, que é o caso que temos este ano. Eu vou já frisar porquê. Entretanto, o Benfica marca começa o jogo timidamente, não a jogar aquilo que o Benfica nos habituou o ano passado, por isso a frase da semana, ontem no carrossel, era um passador, pressão alta, etc. O Benfica só perdeu o Grimaldo e o Gonçalo Ramos, isto é que é estranho, não é? Porque o treinador só perde 2 peças, mas adquire 5 ou 6. Já vamos falar do grande problema que o Benfica tem, o treinador neste momento. O Benfica tem um penalti caído do céu, que é um penalti nítido, mas é um penalti caído do céu, porque para mim é uma estupidez do defesa Marlon do Gil. Completamente escusado. Não tem necessidade de fazer uma situação daquela, até porque o João Mário nem conta com aquilo, não é? Ele põe mal o pé e o gajo desapa-lhe no pé e é um penalti. Outra incongruência, não sabia disto, não é? O treinador Roger Smith, se está a ir pelo estatuto ou pelo nome das pessoas do Benfica, está a ir no caminho errado, porque o ano passado o marcador de penaltis era o João Mário, o João Mário estava dentro do campo, é o capitão, e desta vez foi alterado para dar ao Di Maria. Não está em causa o valor do Di Maria, está em causa é porque é que se altera estes critérios. O João Mário o ano passado marcou os penaltis todos. Para mim nem devia marcar os penaltis. Quase todos. Era o Gonçalo Ramos que devia marcar, que era o marcador de serviço. E depois, se falhasse, substituímos. Este ano, sem ninguém entender, entendo que é o Di Maria. Ora, isto está-me a querer levar
que ele está a apostar muito naqueles jogadores que custaram muito dinheiro. Eu já vou explicar mais à frente, muito sucintamente. O Benfica marca o 1-0, joga um pouco melhor, entretanto o Gil Vicente não faz nada a não ser basicamente defender. O Benfica marca o segundo golo e ao marcar o segundo golo distrai-se um bocado, nomeadamente no seu meio campo, para fazer algumas alterações, nomeadamente na zona esquerda, entre o Alsner, mais uma vez, e o João Mário. A alteração não é feita, não é? E, portanto, a segunda parte, o Gil Vicente reduz para 2-1. O jogo começa a ser partido ao meio. Não consigo entender como é que um resultado de 2-0 estão dois indivíduos a aquecer do Benfica, nomeadamente o Roger Schmidt põe dois indivíduos a aquecer e que os vai meter. O Gil Vicente reduz para 2-1 e ele mantém os mesmos. Consegue fazer as mesmas substituições. Já a semana passada a gente dissemos aqui que ele esteve mal nas substituições. Semana passada não, na outra semana, no Bessa, quando o Benfica estava a ganhar 1-0 e ele muito rapidamente meteu o Morato sem necessidade nenhuma. Dava mais uns minutos e via como é que as coisas Claro. Aqui, parece que ele que já está estipulado as substituições. Quanto a mim, não é? Porque meter os mesmos, com o resultado que se alterou, 2-1 é um resultado em aberto, para o Gil Vicente. E assim se manteve o jogo na segunda parte. O Gil Vicente teve oportunidades para empatar o jogo, e até teve oportunidades depois para ganhar o jogo, não é? Aquela bola que faz um chapéu ao Samuel, que o distraíram-se ali, e eles podiam ter feito o 2-2, e depois podiam ter feito o 3-2 também. O Benfica, na segunda parte, também, com a entrada do Musa, foi um Benfica diferente. Com o ajustamento das peças, a saída do João Mário, o Benfica também jogou. Entrada do Neves. Entrou o Neves, também desequilibrou. O Neves e, portanto, também. o Benfica criou algumas situações que podia ter definido o jogo. Teve sorte, mais uma vez, em meter o renegado Musa, e o Nosso Senhor esteve com o Musa, porque castigou o Roger Schmidt ao meter uma bola a primeira vez que o Musa tocou na bola, faz o 3-1 e faz praticamente o resultado final. O Gil Vicente ainda bem a marcar o segundo golo e o jogo esteve um pouco tardio. Se calhar com mais alguns minutos ia ser uma dificuldade para o... Sempre foi. Diogo Leite, o Benfica faz apenas uma alteração. Penso que a exibição com o Estrela da Amadora não foi assim tão convincente para ele. Afinal, havia tantas opções, não é? Mas, no fundo, ele só troca o João Neves pelo Florentino. Concordais com esta alteração e o que é que tu viste do Benfica? Achas que este Benfica tem alguma coisa a ver com o do ano passado? Eu acho que o Benfica apresenta um jogo não muito convincente e concordo com o Jorge no sentido que a orquestra parece que ainda não está assim muito afinada, apesar do Benfica, grande parte do plantel ser o mesmo, não é? O Jorge falou que saiu o Gonçalo Ramos, que é uma das principais perdas, e o Grimaldo. Mas digamos que a principal perda é o Gonçalo Ramos e faz muita falta ao Benfica e ao jogo praticado pelo Benfica. E o Benfica jogando assim, se calhar de forma mais tremida e não tão dominante, não tão pressionante como apresentava nas épocas passadas, marcou 2 golos e tudo indicava que o Benfica, ou o resultado ficava 2-0 ou ficava 3-0. Mas a realidade é que depois o Gil Vicente marca um golo, relança ali o jogo. Destacar mais uma vez também a aposta do Roger Schmidt com o Orsnes, a defesa esquerda, que apesar de ele ser competente na defesa esquerda, para mim o Orsnes destaca-se por ser assim um todo-terreno, portanto faz ali as posições de meio campo, defesa, portanto tapa buracos quando é preciso, mas eu acho que é perder um jogador que é muito importante ali no meio campo. Acho que muitas das qualidades e das boas características que o Orsnes tem se perdem a defesa esquerda. Pois. Apesar de ele ter feito até a assistência para o segundo golo do Benfica, não é? A assistência para o Rafa, mas acho que perde-se ali um bom jogador que fazia falta noutras posições. Também há a aposta no Florentino, que não tem vindo a ser assim um titular indiscutível como nas épocas passadas, e como já falamos aqui, principalmente relativamente ao jogo no Bessa, é um jogador fundamental ali no meio campo do Benfica e que traz outra tranquilidade quando o Benfica está a atacar, porque sabem que tem ali um jogador seguro que corta as bolas de possíveis contra-ataques adversários. Mas o sacrificado, tu estás a defender o Florentino, mas o sacrificado foi o Neves. Porque não o Kossu? Será que o treinador, por ter referenciado aquele jogador, possivelmente foi referenciado por ele, Sim. terá que tem bem com o estatuto titular? Não me parece isso muito, digamos,
justo numa equipa profissional. Não é? Na minha opinião, o Coxu joga, apesar de ainda não estar totalmente ambientado à realidade do Benfica, à realidade do campeonato português, o Coxu joga para justificar o investimento e porque deve ter sido uma contratação a pedido do Roger Schmidt. E, portanto, o Roger Schmidt agora não pode simplesmente meter um jogador que custou 30 milhões no banco e, portanto, aposta nele e mete no banco o João Neves, que é um jogador da formação, que, na minha opinião, justificava mais a aposta a titular porque já tem vindo a apresentar boas exibições, principalmente na Supertaça contra o Porto. Sim. E o Coxu joga porque o Roger Schmidt é obrigado a metê-lo devido ao investimento. E outro problema que se mantém, na minha opinião, é a questão do David Neres. Até no início do jogo mostrou uma imagem do David Neres no banco que mostrava uma expressão triste, muito feliz. A própria esposa veio fazer um comentário, não muito feliz, mas deve-se falar disso, em Lisboa é que foi bom, portanto está-se a referir ao jogo contra o Estrela da Amadora, que realmente o David Neres foi uma peça fundamental na vitória do Benfica. Claro. E acho que está-se a criar um grande problema com o David Neres, porque o Roger Schmidt veio dizer que ele ainda não está a 100%, mas na minha opinião não é isso que se passa. O que se passa é que veio o Di Maria, e portanto o Di Maria veio com aquele estatuto, não é, de antigo jogador de Real Madrid, jogador de elite, e mais uma vez, à semelhança da situação do Coxu, o Roger Schmidt vê-se na obrigação também de meter o Di Maria e vai de encontro ao que o Jorge falou também da questão do penalti, que até aqui era o João Mário, o marcador de penaltis, e agora é o Di Maria, que está cá há pouco tempo e assume agora... Fernando Jorge, sobre isso, o que é que tu achas da ingerência? Naquilo que eu queria aqui complementar a segunda parte do jogo, que não tem nada a ver com o jogo, mas tem a ver com o treinador do Benfica. O que é que acontece neste momento que temos? Temos agora uma análise ao treinador. Será que alguma das aquisições efetuadas até agora pelo Benfica estão melhores que os que cá estavam? É a pergunta que eu faço. Segundo lugar, o Black Coutinho. Mas Samuel, o que é que tu pensas sobre isso? Espera aí, Samuel é melhor que ele? Não, na minha ótica. No Bessa foi criticado pelo treinador, mal será que no primeiro golo do Gil Vicente, Samuel também não fez tudo que devia ter feito. Exatamente. Será que agora vai ser sacrificado também para ir o indicado pelo treinador Trubin? Ponto de interrogação. Ausner, a lateral esquerdo, melhor que Ristic? Não é de certeza, na minha opinião. E este até já jogou a lateral direito, o Ausner jogou a lateral direito, jogou a médio esquerdo e até no lugar da Rafa já jogou. Sim. Só falta jogar a baliza. Coxu, melhor que João Neves, de momento, não de certeza absoluta. Di Maria, melhor que Neres, de momento, não de certeza absoluta. Até porque Di Maria, sendo ainda um bom jogador, já não tem pedalada para jogar o tempo todo, muito menos os jogos todos. E sobrecarrega o barro. Mas como disse o treinador, sabe que não gosta de ser substituído. Sim. Tirem agora as vossas ilações. Artur Cabral, de momento, melhor que Musa, não é de certeza absoluta. E este Musa agora já é a terceira opção. Não sei se repararam. Que agora o Tengsted, não é? Sim. Que já é a segunda opção para o talvez o golo, o treinador Roger Schmidt. Tem que ser desiludido também. Sim. Embora ache que me parece um bom jogador, este Artur Cabral parece um bom jogador, mas muito longe das características do Gonçalo Ramos. Sim. Talvez pela sua fisionomia, não é? Mais compacto, mais atlético, seja mais para jogar a fixo, um 9 puro. Até agora, ou o ano passado, os dois melhores jogadores do Benfica, para mim, na época passada, Ausner, a época toda, e João Neves, os últimos 5 jogos, foram a grande ângulo do Benfica para ganhar um campeonato, que é preciso não esquecer, volto a frisar, que o Benfica estava com 10 pontos de avanço. Portanto, era um campeonato que à partida o Benfica ia ganhar com alguma facilidade na parte final, e isso não aconteceu. Foram as duas âncoras. O Ausner, o tempo todo que jogou, a época quase toda, e o João Neves nos últimos 5 jogos. Emergiu. O outro é pau para toda a obra, e daqui por algum tempo irá ser um jogador tipo André Almeida. Lembram-se deste? O que é feito dele? Também jogava como para o Jorge Jesus em todo o lugar. Sim. E o André Almeida desapareceu do mapa. Quer dizer, não jogava bem em lado nenhum. O Ausner vai acontecer a mesma coisa. Na minha opinião, a continuar assim, isto é uma crítica para positiva ao Sr. Roger Schmidt. Entendam os benfiquistas ou quem percebe futebol. Resumindo, aquilo que era uma equipa bem oleada e trabalhada pelo Roger Schmidt,
mérito que eu muito lhe dei. Eu até lhe dei o nome, por isso é que vai endossar na frase da semana, desta semana, da equipa tipo Carrossel, com a saída de 2 jogadores, Gonçalo Ramos e Grimaldo, tu já disseste e eu também, e a entrada para já de Jurasek, Kossu, Di Maria, Turbin, Roger Smith, tem feito uma embrulhada na hora de decidir a equipa tipo e então nas substituições nem se fala. Espero que esta crítica feita pela positiva me leve a bater palmas no fim do campeonato. A ver, vamos. Em termos de arbitragem, uma arbitragem tecnicamente não foi muito boa, mas não tem uma influência no resultado, quer do João Pinheiro, sim, e auxiliada pelo VAR, o Cláudio Pereira. Sim. E tu, Diogo, o que é que tens a dizer sobre a arbitragem? Acho que do Gil Vicente? Foi uma arbitragem satisfatória, não é? E não há muitas pessoas a dizer que o penalti sobre o João Mário não é penalti, na minha opinião é penalti indiscutível, porque, quer dizer, apesar de eu ser portista, tem que ser honesto quando toca aos outros clubes, e também se fosse uma situação com um jogador do Porto também diria que era penalti indiscutível, e penso que não há assim grandes casos a assinalar no jogo. Entretanto, na luta pelo título, temos o Sporting, com 3 jogos, 3 vitórias, embora sempre pela margem mínima. Ontem foi uma vitória suada. O que é que tu achas, visto o Sporting e Famalicão? O Sporting mereceu vencer? Sim. Ou justificava outro tipo de resultado? Sim, sim. Mais dilatado? O que é que tu pareceu a equipa do Rubem Amorim? O jogo do Sporting acho que pode ser resumido fazendo a seguinte descrição, que foi um festival de golos falhados, por mérito também do guarda-redes do Famalicão, não é? Porque é um dos melhores guarda-redes da Liga, não é? Fora os guarda-redes dos 4 grandes. O guarda-redes do Famalicão fez uma exibição excepcional. E o Sporting, apesar de ter ganho 1-0, acho que fez um jogo bastante competente e um jogo bastante agradável do ponto de vista dos adeptos, que devem ter ficado agradados com a exibição do Sporting. Destacar mais uma vez o Gyökeres, porque sem dúvida começa a ser uma das almas da equipa, e se nós formos a ver, se calhar do Gyökeres ter assim uma lesão, acho que o Sporting tem muito a perder. E mais uma vez o Gyökeres, apesar de ser ali o avançado, o ponta de lança centro, ali a referência para os centrais adversários, está um pouco em todo lado do ataque do Benfica. Ora está na direita, ora está no centro, ora está na esquerda. E vai de encontro ao que nós dissemos aqui na semana passada, que essas movimentações do Gyökeres abrem muito espaço, não só para o Paulinho, mas até mesmo para o Pedro Gonçalves. E gera-se ali uma dinâmica muito interessante no ataque do Sporting, e uma dinâmica muito difícil para as defesas adversárias travarem. Desgasta. E portanto o Sporting ganha 1-0, até com um golo assim meio atabalhoado, às 3 pancadas. Mais uma vez o Paulinho, que em 3 jogos, 3 golos, 4 golos no campeonato, começa a ser também uma das figuras do Sporting, mas lá está, o Paulinho é um jogador que acaba por beneficiar muito do trabalho do Gyökeres, e como temos visto nas épocas passadas, se o Paulinho jogar ali sozinho no ataque como referência, não acaba por ter mais dificuldades. Desgasta-se mais. Sim. No tal, digamos, como se fala agora, colar o jogo, não é? Sim. Pronto, de associativizar o jogo. Sim. Destacar também, só Rui, a titularidade do Yulman, a mais recente contratação do Sporting, que também fez uma exibição bastante competente. Os próprios adeptos estão bastante satisfeitos com a sua aquisição e com a sua exibição, já o comparam ao Palhinha. E também de destacar as palavras do Rubén Amorim antes do jogo, portanto na conferência de antevisão ao jogo, onde ele elogiou o mercado do Sporting, porque se formos a ver, o Sporting fez um mercado bastante positivo. Vai terminar agora com a aquisição do defesa de direito. Aquisições cirúrgicas. E, portanto, no ano passado, que o Rubén Amorim criticou bastante o mercado do Sporting, esta época elogiou bastante. Sim. E tem-se visto que, não apesar foi abundante, mas foi certeiro. Apesar dos resultados do Sporting nos últimos jogos não serem avultados, tem ganho de forma bastante competente. E já deve Fernando Jorge, no seguimento do Leite e deste amplo elogio ao Sporting, consideras o Sporting um forte candidato ao título? Sim, a manter-se esta equipa, só complementando ali o Diogo, estou completamente de acordo. Só para dizer que o guarda-redes do Gil Vicente podia ter feito mais no golo
do Paulinho, ele tem alguma que o Paulinho, que a bola está ali à beira dele, não é? Ele, É cabeceada dentro da pequena área. Portanto, dentro da pequena área, joguei a bola muitos anos, foi sempre considerado a área do guarda-redes, portanto ali podem sofrer, mas tem que ser jogadas muito rápidas, não foi o caso, uma bola bombeada para lá. O Sporting esteve muito bem, nomeadamente o Rubem Amorim, até porque tem os abre-latas todos no banco. Atenção ao Sporting, que o Sporting tem banco este ano, sim. Que é aquilo que eu já disse aí no programa da semana passada. Os abre-latas estiveram lá todos, quer o Eduardo, quer o Trincão, no próprio banco. E a dada altura do jogo, podem ser podia-se o Eduardo, se fosse eu. Contrariamente ao Benfica, o Sporting apostou em ir buscar jogadores cirúrgicos em que não são contestáveis, neste momento. Quer o Goiás na frente, que é o Goiás e mais 10, quer este Ullmann, que é um bom jogador, viu-se ontem, ainda não está enquadrado, mas vai ser um jogador de grande futuro também e de grande capacidade e grande utilidade para o Sporting. Quero dizer também que o Famalicão, gostei do Famalicão, o Famalicão joga benzinho, mas falta-lhe preponderância no último terço do jogo. O Famalicão não criou uma única oportunidade flagrante de golo no estádio de Alvalade. Não criou uma situação de golo. Penso que eu vou começar a segunda parte. Nenhuma. No princípio da segunda parte. Não teve nenhuma, infelizmente. Portanto, o Sporting ganha bem, o Diogo já disse, podia ter o Sporting marcado mais golos. Não marcou por alguma infelicidade, nomeadamente aquela do Paulinho que marcava o segundo e deu na cabeça do guarda-redes. E portanto o Sporting ganha 3 pontos. Merecidamente. E está na frente do campeonato. E é um sério candidato. Entretanto, vamos complementar a análise a esta jornada da Liga, com o Boa Vista Casa Pia. O Boa Vista perde os 2 primeiros pontos do campeonato, uma vez tinha 2 jogos, 2 vitórias, e se estiveste no Bessa a assistir, o Boa Vista confirmou que é uma equipa credível para esta época, para manter este nível de pontos, ou desiludido? Ora bem, o Boa Vista é um Boa Vista de 2 fases. E porquê? O Boa Vista, se vou voltar a frisar isto, que é muito importante, até para os boavisteiros, o Boa Vista, se mantiver esta equipa, isto é muito importante, o que eu vou dizer, se mantiver esta equipa que jogou ontem, que jogou contra o Benfica, que jogou contra o Portimonense, estes mesmos jogadores, nomeadamente o Pedro Malheiro, o Bruno Onés, o Seba Pérez, o Macutá, falando destes que são aqueles mais importantes. Espinha dorsal. No momento, para lá, espinha dorsal, e o Chidolzi também provavelmente vai sair. Se saírem 2 ou 3 destes jogadores, o Boa Vista irá ter grandes dificuldades. Certo que já amealhou 7 pontos, que é muito importante, isso é muito bom para o Boa Vista. Teve uma oportunidade de passar para a frente, ou manter-se na frente do campeonato. Desaproveitou-a. E porquê? Porque o Boa Vista entra sempre muito mal. Já contra o Benfica também entrou mal. Depois, na segunda parte, bem melhor. Algumas retificações do Petit, nomeadamente com o ajuste do Macutá para a beira do Seba Pérez e o Reizinho mais à frente, que é o lugar que ele deve jogar. E alguns mais ajustes que o Petit devia fazer, mas que também não tem condições, porque no banco o branco é limitado. Há alguns jogadores da Cantar, não é, que não se sabe qual é o valor deles, ainda são novos, têm pouca experiência, e portanto o Boa Vista é uma equipa limitada. O Boa Vista na primeira parte entrou mal, esteve a perder 1-0 e bem, podia até ter sofrido mais um ou outro golo, porque o Casa Pia foi superior na primeira parte, apostou mais na tentativa de ganhar o jogo, não conseguiu. Depois o Casa Pia na segunda parte, o Boa Vista com outra predisposição para jogar a bola, aquela raça do Boa Vista que veio à tona, e depois há uma fase mais importante, que é o golo do Pedro Malheiro, que é um golo do outro mundo, é um grande golo. E aquele golo do Pedro Malheiro injetou uma base maior, tremenda, ao plantel do Boa Vista. Só que houve ali uma coincidência, não é coincidência, que eu não acredito em coincidências, portanto, o guarda-redes do Casa Pia atirou-se para o chão porque o Boa Vista estava a massacrá-los naquela altura. Aquela interrupção propositada, quer pelo treinador, de certeza absoluta, quer pelo guarda-redes do Casa Pia, agonizou um bocado e quebrou aquele impacto que o Boa Vista estava ali a massacrá-los, a mandar bolas para lá, a criar situações difíceis. Aliás, ele teve lá 2 bolas, praticamente andaram ali em cima da linha de golo, só não for golo por mero acaso. E o Boa Vista podia ter ganho na segunda parte o jogo. Na primeira, normalmente o Boa Vista é isto que costuma fazer. O ano passado havia-se a maior parte dos jogos e entra sempre mal. E depois consegue
perdeu 2 pontos na minha ótica, mal perdidos, podia ter 9 pontos neste momento, e vamos aguardar o fecho do mercado, que é muito importante, sim, não só para o Boa Vista, como para os outros, que eu ainda não falei aqui do fecho do mercado, porque eu sei que ainda vai haver várias surpresas, quer a nível dos grandes e a nível de todos ainda. Isto ainda não acabou. Para além do Boa Vista e para fecho da jornada, não é? Temos o Real Porto, que é sempre um jogo que alimenta muitas expectativas, até porque o Porto perdeu a época passada em Vila do Conde, de forma categórica. 3-1. O Porto, que esta semana é dominado até pela polémica João Moutinho, pelos vistos, Sérgio Conceição não é bem não o queriam, mas depois queria sobretudo um substituto para o Otávio. Achas que o Porto vai sem Otávio para Vila do Conde? Acrescenta dificuldades talvez à equipa? E João Moutinho, o caso João Moutinho, será que terá influência no desenrolar do jogo ou no psicológico dos jogadores? Qual é a tua divisão para este Rio Ave Porto que se vai jogar esta noite? Sim. Eu sobre o Porto tenho aqui alguns pontos a falar, até porque sou portista e tenho que demonstrar o meu descontentamento com vários aspectos, começando pela questão do João Moutinho. Disse aqui na semana passada que o João Moutinho era uma contratação bastante boa para o Porto e fiz a ressalva de ele ter 37 anos, não ser uma aposta para ser titular os jogos todos, não podia ser encarado como uma substituição direta do Otávio. Mas quando o Sérgio Conceição, nas últimas épocas, tem vindo a dizer que há falta de opções no plantel do Porto, que o plantel do Porto precisa de mais investimento, tem vindo a perder qualidade nos últimos anos, e depois passar-se o que aconteceu com a questão do João Moutinho, eu acho que acaba por se contradizer. Porque, quer dizer, então, na semana passada o Jorge fez a análise do banco do Porto, e eu vou fazer aqui uma análise, mas dos médios que o Porto tem neste momento. E olhamos para o banco do Porto, são jogadores que ainda estão em fase de desenvolvimento, que não podem ser apostas no imediato, e dois guarda-redes, porque o Porto não tem jogadores para encher o banco. E, portanto, qual é o treinador que, em Portugal, não gostaria de ter um João Moutinho no banco? Não percebo. Ainda por cima seria um jogador que vinha a custo zero. O Porto não iria gastar dinheiro na sua contratação, a não ser o salário. E andaram aí a circular umas imagens que eu não sei se são verdadeiras, dos supostos testes médicos que o João Moutinho fez no Porto. Não, acho isso que está confirmado, não é? Exatamente. O Porto, o João Moutinho chegou a fazer exames médicos, sim, uma vez que tinha chegado a um acordo, exatamente, com a direção do Porto. Exatamente, e seria uma aposta do Pinto da Costa. Mais com o presidente do Porto. Aliás, só se faz exames médicos após um acordo, exatamente, senão não tem cabimento, sim, começar por exames médicos e depois ir negociar um possível, claro, acordo. Isso não tem lógica. O próprio João Moutinho, quando foi apresentado no Braga, disse que uma das justificações para ir para o Braga é porque se sentia acarinhado, sentia-se importante. Portanto, um recuar, exatamente, de intenções. E, portanto, eu, enquanto portista, e acho que grande parte dos portistas partilham desta opinião, é com muita tristeza que eu vejo esta situação a acontecer ao João Moutinho, um jogador bastante acarinhado pelos portistas. Grande parte, claro, dos portistas aprovavam a sua contratação e ele acaba por ser um bocadinho escorraçado para o Braga, porque aqui não se sentia valorizado e o Sérgio Conceição... Mas estas situações no Porto muitas vezes têm um efeito contrário. Eu quero dizer com isto, o Porto sabe que é criticado pela comunicação, sim, social, até por muitos dos seus adeptos, no caso de João Moutinho, mas às vezes isso faz com que haja uma motivação extra, sim, sim, no campo, sim, traduzida no campo. Sim. E tu o que é que pensas do Rio Ave, concretamente do Rio Ave Porto? Sim. O que é que tu achas que vai ser o resultado e o desenrolar do jogo? Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, tendo em conta que também no ano passado o Porto perdeu 3-1 no Rio Ave, e é um terreno sempre bastante difícil, e tendo em conta as últimas exibições que o Porto tem demonstrado, eu não sei se o Porto irá apresentar um resultado em Vila do Conde. Vimos contra o Moreirense que teve bastante dificuldades, contra o Farense em casa muitas dificuldades, e agora a mesma coisa, e destacar também que o Rio Ave tem um plantel de qualidade. Mas só para encerrar, gostava de falar assim, a tirar alguns nomes de possíveis contratações que o Porto poderia fazer
porque se Para o o lugar de Otávio, marcante, se o do Otávio, Otávio. se o Otávio sai e só se vai buscar um jogador como, por exemplo, o Ivan Jaime, eu acho que não é suficiente. E vamos analisar aqui num instante os médios que o Porto tem no banco. Romário Baró, que é um jogador que eu até aprecio, mas de momento não pode ser visto como um titular e uma peça fundamental no Porto, até neste momento está lesionado. E nele ser imposto. Sim. Conforme se previa, não é? O Eustáquio não é um médio criativo, é um médio de construção. O Bernardo Folha é um jogador que ainda não é um jogador fraco, na minha opinião, ainda não mostrou a grande coisa. Qualidades. André Franco, a mesma coisa. O André Franco até veio do Estoril como um substituto do Vitinha e até agora, teve já cá uma época, nunca foi uma aposta regular do Sérgio Conceição e não apresentou assim uma grande influência. O Grunhic é um médio defensivo, não pode ser visto como um médio criativo. O Nico Gonzalez, à semelhança do Grunhic, é também assim um médio mais defensivo de transportar a bola da defesa para o ataque. E depois temos o Alan Varela, que é um Uribe, que também é assim um médio de construção. E portanto, olhamos aqui para o banco do Porto, a nível de médios criativos, o Porto tem poucas opções. Surgir aqui um nome também, o Vasco Sousa, da equipa B, que é um grande jogador, é um jogador que se destaca na equipa B, que já algumas vezes foi chamado à equipa principal, mas nunca é aposta regular. E, portanto, Sérgio Conceição podia apostar mais vezes. E atiro aqui alguns nomes que o Porto poderia contratar e que acredito que iria acrescentar valor ao plantel. O Porto vai jogar com o Rio Ave, digo já aqui 2 nomes, o Guga e o Costinha, que é um defesa direito que eu aprecio bastante. Tudo bem que o Rio Ave esta época tem aquela questão de não poder contratar nem vender e, portanto, é muito difícil estas contratações a realizarem-se. O Boa Vista, o Bruno Onyemete e o Pedro Malheiro, que são o defesa direito e o defesa esquerdo, são 2 jogadores bastante bons e que acho que são diamantes brutos. Se fossem para o Porto e a trabalhar com a Sérgio Conceição, podiam ser peças bastante importantes para o Porto. O Jota do Guimarães, que também foi importante na subida do Casa P da 2ª Divisão para a 1ª Divisão e tem sido uma peça fundamental no Guimarães. E este nome também, o Andrei Santos, que se falou, que era um médico que pertence ao Chelsea, que se falava que vinha para o Porto, um jogador de seleção brasileira, e acabou por ir por empréstimo para o Nottingham Forest. E, portanto, se o Porto tem pouco dinheiro para investir, que olhe para o mercado interno, que há aqui muita qualidade. E se formos a ver, a primeira época do Sérgio Conceição foi quase com jogadores sedentários e foi campeão e apresentou bom futebol. Quando o José Mourinho foi campeão europeu, grande parte dos jogadores do Deco, o Maniche, foram contratados aqui no Campeonato Português. Nacional. E, portanto, não é preciso fazer investimentos grandes e pesados, basta olhar para o mercado interno, que há aqui muita qualidade. Sim, mas isso, como eu ontem ouvi o Luís Freitas Lobo realmente a comentar sobre o Pedro Malheiro, o futebol português prefere nadar em águas turbas e fundas. Sim. Portanto, no fundo, significa que ninguém percebe certos critérios, mas geralmente são critérios de buscar jogadores lá fora a preços muito superiores aos de cá e que depois, traduzido em termos futebolísticos, nada acrescenta. Sim. Quem não recorre a estas artimanhas é a Premier League e, como vocês sabem, nós terminamos agora sempre o Passa a Bola com uma abordagem do Diogo Leite à jornada da Premier League. O City ganhou, o Liverpool também arranca uma grande vitória no Newcastle. Diogo Leite, a jornada correspondeu sempre às nossas expectativas, uma vez que as nossas expectativas são sempre elevadas no que respeita à Premier League. Ora, a jornada começou na sexta-feira com o Chelsea Luton Town. O Chelsea ganhou de forma fácil ao Luton 3-0. Jogando melhor ou pior, era quase que obrigatório o Chelsea ganhar, porque o Luton Town subiu esta época à 1ª Divisão. E mostra-se frágil. Muito frágil e uma comparação muito rápida. A contratação mais cara do Luton Town nesta época custou 6 milhões. E vamos a ver o meio-campo do Chelsea, Enzo Fernandes e Moisés Caicedo, tratado ao Brighton, só os dois custam 250 milhões, portanto, só para vermos aqui as diferenças de orçamento das equipas, claro. Não é? Portanto, era mais que obrigatório o Chelsea ganhar. Parece que estamos na Arábia Saudita. Quase, sim, quase. Depois, o outro jogo que podemos também destacar, Manchester United com o Nottingham Forest, que o Manchester United a perder 2-0. Sim. Entrou bastante mal e o Nottingham Forest marca ali logo 2 golos de rajada. Mas depois o Manchester United deu a volta e com mérito, não é? De destacar também o penalti marcado pelo Bruno Fernandes, que confirmou os 3-2 e confirmou a vitória do Manchester United.
O City ganha uma vez mais. O City ganhou com muito custo. Um penalti falhado do Haaland, que é uma coisa de estranhar, não é? Tendo em conta que o Haaland marca praticamente todos os penaltis, não é? Mas depois redimiu-se marcando o gol do empate, não é? Não, o primeiro gol do jogo. O primeiro gol, sim. Depois o Sheffield empata a 5 minutos do fim. Sim. E depois o Rodri acaba por marcar o 2-1 da vitória, mas poderia ter sido o primeiro jogo em que o City perdia pontos esta época, algo que aconteceu com o Arsenal, o adversário direto, na luta pelo título, na minha opinião, esta época. O Arsenal acaba do ano passado. O Arsenal acaba por empatar 2-2. Já, com um golo do Palhinha já a acabar o jogo, de destacar... Reduzido a 10. Reduzido a 10, exatamente. De destacar a exibição de Fábio Vieira, que Fábio Vieira entrou... E está nos golos. Marca um golo, talvez. É ele que consegue o penalti que dá o primeiro golo ao Arsenal. Ou isso. E assistência para o segundo. E também tem ali um remate muito perigoso que podia eventualmente ter marcado mais um jogo. E foi elogiado pelo treinador. Foi elogiado. O Arteta disse que o Fábio deu-lhe motivos para ser uma aposta mais regular, não é? Sim, é bom para o futebol. Sim. Destacar também o Brighton, com o West Ham, que o Brighton perdeu 3-1 em casa. E destaco o Brighton porque quem acompanha a Liga Inglesa percebe que o Brighton é um dos concorrentes a ficar ali no top 5 e tem boa equipa, bom futebol, bom treinador e perde 3-1 em Aliás, casa. foi referenciado pelo Bruno Amorim esta semana, que o Famalicão era o Brighton. Exatamente. É uma boa comparação. Mas o Brighton tem sempre muitas dificuldades contra equipas que jogam na retranca e depois no contra-ataque são muito, muito fortes, muito cirúrgicas. E portanto o West Ham defendeu o jogo todo, foi 3 vezes à frente e marcou 3 golos e o Brighton pouco conseguiu fazer. O treinador do West Ham é astuto, não é? É um veterano. O David Moyes já tem muitos anos de Liga Inglesa e portanto... Mas o West Ham ganha de forma justa e tem boa equipa de salientar isso. Equipa forte. E o destaque da jornada, na minha opinião, vai para o Newcastle-Liverpool, porque o Newcastle é uma equipa que eu simpatizo bastante, gosto bastante, e a ganhar 1-0 em casa. E com mais um jogador. Com mais um jogador, porque depois o Virgil van Dijk foi expulso, mais uma vez, expulso sem aquele espalhafato à volta do árbitro e à volta dos treinadores. E o Van Dijk foi expulso e tudo apontava que o Newcastle ia marcar 2-3, até porque o Liverpool, apesar das boas contratações que fez, está numa fase frágil. Difícil. E acabou também por ser um bocadinho festival de golos falhados, porque o Newcastle teve lá oportunidades de bolas ao poste, bolas à trave, e podia ter ampliado o resultado, mas depois o Jurgen Klopp faz uma substituição fundamental. Fez duas até. Fez duas, mas destacar sem dúvida a substituição do Darwin Núñez, que o Darwin Núñez entra, teve 2 oportunidades, marcou 2 golos, deu a vitória ao Liverpool. Se a vitória é justa, na minha opinião não é justa, quanto muito um empate era o resultado mais justo. Era lisonjeiro até. Sim, exatamente. Para o Liverpool. Mas no futebol quem marca é o justo vencedor e portanto o Liverpool acaba por ganhar. E o Tottenham ganhou também 2-0, mas contra o Bournemouth, que o Bournemouth é uma equipa já característica na primeira divisão, mas é uma equipa sempre que se aponta à descida da divisão, mas foi em casa do Bournemouth, lá é sempre jogos difíceis, e destacar que o Tottenham ganhou, mas e apresenta bom futebol, não é uma vitória aos trambolhões, é uma vitória justa e com bom futebol. Com bom futebol. O Tottenham dá-me a impressão que em termos de consistência exibicional está melhor esta época do que a época passada. Muito melhor, sim. A influência do treinador, possivelmente, e lá está, e perdeu o Kane. A tal referência, o tal grande jogador, que realmente até tem marcado golos do Bayern. Pronto, e com esta abordagem à Premier League, terminamos o nosso programa desta semana e, como sempre, desejamos o melhor para si e para toda a sua família e as pessoas que o rodeiam. Obrigado, boa semana.